Seja bem-vindo, começa agora mais um programa Mamãe de Bem com a Vida e o assunto hoje é engasgamento. Segundo a ONG Criança Segura, o sufocamento é a principal causa de morte de bebês com até 1 ano de idade. De 0 a 6 anos, as crianças começam a descobrir o mundo à sua volta e, como forma de reconhecimento, colocam tudo o que podem na boca, originando os acidentes domésticos. Nessa fase, a atenção dos pais deve ser redobrada e precisam estar em alerta constante. Mas o que fazer se o seu filho engolir algum objeto? Assista essa matéria e já voltamos. Todo mundo sabe que as crianças adoram colocar qualquer coisa na boca. Pedacinhos de bijuterias, o nariz dos ursinhos de pelúcia, tampas de caneta, presilhas de cabelo e diversos outros objetos que, a princípio, são extremamente atraentes para elas, mas que podem também ser muito perigosos. Depois que a criança engole, o objeto pode tomar caminhos diferentes dentro do corpo. Ele pode parar na garganta, já prejudicando a respiração. Pode ainda pegar o caminho das vias respiratórias, chegando ao pulmão, onde há risco de uma obstrução importante e até de uma pneumonia, por causa das bactérias. E por último, pode também chegar às vias digestivas, com risco de perfuração do esôfago, estômago e intestino. Seja qual for o caminho, em caso de engasgo, a principal dica é nunca colocar o dedo na garganta da criança para tentar retirar o objeto. O corpo estranho pode causar uma pequena obstrução e o dedo pode empurrá-lo ainda mais, levando a uma obstrução maior, que pode causar uma parada respiratória. Por isso, nesse caso, a melhor coisa a se fazer é levar a criança imediatamente ao hospital. Nós estamos recebendo aqui no programa para falar sobre engasgamento o doutor Gilberto Urson Pizarro. Ele é otorrino do Hospital Paulista. Tudo bem, doutor Gilberto? Tudo bem, Bispo. Eu agradeço aí a Rede Gospel para a gente falar de um assunto importante, que é o engasgo, que é onde muitas vezes a pessoa já tem que tomar uma atitude, né? Às vezes tem coisas que a gente espera o médico, outras coisas não se espera. Tem coisas que a gente tem que acabar já tomando uma atitude e eu acho que isso a gente vai tentar passar um pouquinho hoje. Um grande prazer estar recebendo hoje o senhor aqui no programa. Doutor, esse é um assunto que, assim, só de pensar já arrepia, né? Só que eu imagino que não adianta ficar desesperado. Eu acho que o quanto antes agir, quanto mais rápido, melhor. O engasgo, ele tem esse engasgo que a gente tem que é emergencial e tem quem engasga sempre, que aí são outros fatores, né? Mas normalmente esse engasgo agudo, que a gente se apavora e que tem que tomar uma ação logo, ele é feito por alimentação ou objetos na boca. Né? Na criança é mais comum objetos, né, diferentes na boca, e no adulto é mais comum aí você ver durante a alimentação ou pega um pedaço muito grande de alimento, alguma coisa e acaba se engasgando. E tá? O que fazer, doutor, em caso de engasgamento? A primeira coisa é identificar que está engasgado, né? Isso a pessoa normalmente ela não fala, porque o engasgo é quando esse alimento entrou na via aérea, exatamente onde tem a corda vocal, então ela não vai falar. E o senhor estava falando sobre a sinalização universal do engasgo. A gente chama de sinal universal do engasgo. Quando a pessoa com as duas mãos, né, põe na garganta as duas mãos, né, e vai tentando respirar, né. Então você vê a pessoa sufocando ali na sua frente sem falar. Isso é sinal que ela ficou engasgado e que não foi para a via aérea mesmo. Mas isso para uma criança maior ou até adulto, né? Numa criança maior, né? Isso você consegue ver. A criança pequena não. A criança pequena ela pode ficar roxinha. E você tem que observar a criança mesmo na hora da alimentação. Por isso que a gente fala para as mães aí, com criança pequena, até 1 ano, por aí, ficar meio perto na parte de alimentação.
não deixar a criança já querer comer sozinha, fazer as coisas todas sozinhas. E a criança, a criança menorzinha, como o senhor falou, que ela vai ficar roxinha e tudo mais, ela chora também ou não? No engasgo não tem o choro, porque exatamente é na via aérea que está tampado. Então ela se debate primeiro, ela começa a tentar chorar, mas é um choro sem som. E no sufocamento também? E no sufocamento também, é o primeiro sinal. Só que no sufocamento você vai ver o roxear aqui do lábio, né? Que é um sinal de que está faltando oxigênio e você tem que agir de uma forma rápida. Que alguma coisa está obstruindo essa errado, passagem. E a criança fica muito agitada. Ela não consegue ter essa situação sem muito agito, porque a laringe nossa é muito reflexogênica. Quer dizer isso? Qualquer coisa que cai na laringe, ou a gente tosse, ou a gente engasga, a gente tem uma sensação muito ruim, porque vai perder a respiração, e isso é risco até de vida, né? Então é uma situação que tem que agir. Tá. Doutor, quais são os erros mais frequentes em caso de engasgamento? Então, o erro mais frequente é você tentar fazer com que engula mais alguma coisa. Tá. Algumas pessoas falam, bebe um copo d'água. Já está engasgado, come um pedaço de pão, toma um copo d'água. Quer dizer, você já tem alguma coisa obstruindo ali. Essa obstrução, você vai dar mais coisa para obstruir. Então, na verdade, a gente tem que ou virar a criança aí de cabeça para baixo e bater nela, né? Ou apertar forte a barriga do paciente. Que é aquela manobra de Heimlich. A manobra de Heimlich é exatamente essa. Na criança pequena, que você consiga pegar no colo, a gente fala até 1 ano de idade, assim, normalmente a criança consegue pegar. Você deve apoiá-la no joelho, né? E bater firme nas costas. É um tapa seco e firme. Você repete isso 2, 3 vezes até que saia o que está enroscado na garganta ou na faringe da criança. Então, jamais tentar tirar introduzindo o dedo ou algum Não, objeto. porque o dedo, se for um objeto redondo, né, ou que não tenha pega, a chance de empurrar para dentro é maior. Uma moeda, por exemplo, que ela é redondinha, a chance de empurrar uma moeda para dentro é maior. E ela fixa na laringe, porque ela tem exatamente o formato de fechar a laringe. Então ali é perigosíssimo você fazer isso, porque se acontecer isso, realmente às vezes a gente não consegue nem tirar, não dá tempo. Então é bater um tapa firme nas costas. E a forma de desengasgar um bebê é diferente de uma criança um pouco maior, isso. Não é isso, doutor? A criança maior, você não vai conseguir pôr ela no colo, porque o tamanho dela é muito grande. Tá. Então você vai se posicionar atrás da criança, a gente fecha o punho de um lado e com o outro você vai bater. Isso é na altura do estômago. Então onde acabou a costela aqui, acabou o osso, a gente vai ter o estômago, que é a parte molinha. É nessa parte que a mão vai ter que ficar, bem onde tem essa primeira parte molinha aqui da barriga. Sim. E por trás a gente aperta, mas aperta com força, não é... Precisa ter medo. Não precisa ter medo, porque se você afastou da costela, você não vai ter fratura, não vai ter nada. Você vai estar apertando o diafragma para fazer uma pressão forte e ajudar aquele ar a jogar fora o corpo estranho. Então você apertando aqui embaixo do estômago aqui, né, que o pessoal acha que é o estômago ali, você está empurrando o diafragma e é um golpe forte. É para dar com força mesmo, não é para ficar esperando, não é mais ou menos, né? E quantas vezes for necessário, quantas vezes for necessário, até a pessoa voltar a respirar, a falar, né? A primeira coisa que a pessoa vai sentir é como se é o ar saindo. A gente sente isso quando a gente faz a manobra, né? Que o ar saiu e liberou aquela região toda respiratória. Então isso é o mais importante. E ela tem que ser feita em pé. Ah, tá. Você em pé e você em pé. Quando ocorre da pessoa já ter desmaiado, né? Aí se faz aquela manobra que o pessoal achava que era para afogamento. Que a gente apertava a barriga lá, aquela manobra não é para afogamento, aquilo é para engasgo de pessoas desmaiadas que você não consegue levantar. Olha Por só. exemplo, uma pessoa de, sei lá, 120 quilos, você não vai às vezes conseguir pegar ela e fazer a manobra, ou 2, 3 pessoas não vão conseguir segurar. Então existe uma manobra quando a pessoa já está desmaiada, né? Essa é uma manobra mais difícil, assim, para o leigo fazer,
porque exige um pouquinho mais de pressão, exige deixar o paciente reto, né? Essa é mais difícil, mas de preferência a gente acudir logo que a pessoa ainda esteja consciente e que dê para fazer a manobra de uma forma que a pessoa em pé e você em pé por trás, põe a mão bem aqui no estômago e comprime com velocidade e força. Mas, sem medo de machucar, porque você vai estar longe da costela. E se você fez várias tentativas e o objeto ainda não foi expelido, então tem que procurar um pronto-socorro o mais rápido possível. Você tem que ir no lugar mais próximo que você tiver. Porque aquela pessoa ela vai estar sem oxigênio, a nossa cabeça aguenta 3 minutos sem oxigênio. E quais são assim, as sequelas, doutor, que um sufocamento ele pode... Depende do quanto essa pessoa ficou sem o oxigênio, quanto essa pessoa teve hipóxia, que a gente chama. Tá? Se essa situação se prolongar por mais de 3 minutos, aí você começa a ter sequelas. Tá? As sequelas normalmente é na cabeça, porque a cabeça é que não aguenta ficar sem oxigênio. Então você vai ter sequelas que a gente chama neurológicas. Dificuldade de movimentação de um membro, de uma mão, aí depende do lugar da cabeça, dificuldade de fala, né? Se ficar muito tempo sem oxigênio, a cabeça não aguenta e aí pode ter até a morte mesmo. Doutor, é muito grande assim, o número de crianças que chegam nos hospitais vítimas de engasgamento? Normalmente o engasgamento é resolvido pelo SAMU aí, né, das vidas, ou os bombeiros, que são aquelas pessoas que estão no primeiro atendimento. Né? A gente está muito acostumado a chegar pós essas manobras, né, que é o mais frequente, né, ou os casos que realmente não tiveram um sucesso nas manobras. Mas, no geral, qualquer pessoa ela pode ajudar a socorrer. Isso é uma coisa exatamente que eu estava falando. Nós estamos falando de um lugar para as pessoas saberem, porque é importante a pessoa saber. Isso aqui não é uma coisa que vai dar tempo muito de ver médico. 3 minutos você não chega num lugar e é atendido. Não. Então, é uma coisa que a gente tenta passar treinamentos em escolas, falar na televisão, falar onde puder, esse tipo de coisa, porque realmente é uma coisa que se precisa saber. Né? Isso, por exemplo, no exterior são aulas obrigatórias, né? Aquelas aulas de pronto-socorro tal que o pessoal dá nas escolas, né? Elas passam a se tornar coisas obrigatórias, porque quem vai resolver essa coisa é quem está do lado, não necessariamente o médico. Normalmente quem acaba ajudando mais é quem faz esse serviço de emergência imediata, quer dizer, quem foi até lá. Ou um bombeiro que está lá perto, ou normalmente o SAMU que chega lá e faz uma manobra desse tipo, né? A gente vê pouco. A gente pega o refluxo, o engasgo, mas esse crônico, por exemplo, a criança que tem alergia ao leite de vaca, ela vai engasgar sempre por causa da alergia que irrita o estômago, o ácido sobe. Pessoa que tem refluxo, ela vai ter vários engasgozinhos, mas essa pessoa já vai vendo que esses engasgos são frequentes, né? O paciente que vai ter uma alteração neurológica, teve um derrame, ele vai engasgar pelo derrame dele. Esses engasgos, normalmente são frequentes, sequenciais, e a gente trata esses engasgos com mais frequência no consultório, porque aí você trata uma causa de uma doença que leva a engasgo, né? Agora, o senhor falou, no caso de sufocamento, pôr o bebê para dormir de barriga para cima é melhor, doutor, em relação... Ajuda? Né? Isso, ajuda, né? Na verdade, a gente tem que... o bebê ele tem uma via aérea diferente da via aérea do adulto. O que quer dizer isso? Você respira aqui embaixo. O bebê, a laringe dele já está lá em cima. Então, ele funciona um pouquinho diferente do adulto. O bebê respira melhor de barriga para cima do que de barriga para baixo. Tá? Para ele tampar a respiração, é mais fácil ele tampar de barriga para baixo. O adulto é o contrário. Então as pessoas se sentem sufocadas de barriga para cima, mas quando você fala do bebê, mudou tudo. Sim. Então normalmente o bebê a gente põe, bebês que têm risco de sufocamento, tem refluxo, tem alergia a leite, essas coisas, existe toda uma posição de dormir certinho, e normalmente é feito ou os travesseiros anti-refluxos, tá? Uma posição mais elevada. Isso, a cabeça fica mais elevada que o estômago. Tem um travesseirinho que parece um triângulo, assim, que você deixa a cabeça lá em cima, ou às vezes o próprio berço, a gente levanta a cabeça do berço. E normalmente ele dorme são almofadas laterais para evitar que ele vire.
né? Então, quando você sabe uma criança que já tem risco para refluxo, uma criança saiu numa UTI e vai para casa, ela já vai ter um risco maior para refluxo. Normalmente, a gente já faz essas medidas e já ensina o pai e a mãe essas medidas, né? Então, isso é importante. E, doutor, assim, os objetos encontrados por vítimas de engasgamento são os mais variados possíveis. São. A gente tem com muita frequência, hoje em dia não tão mais, mas existiam balas muito duras. Hoje em dia você vê que a maioria das balas para crianças são mais molinhas, né? Aquelas balas duras era uma coisa que, além de engasgar, ela tinha muita dificuldade de ser removida. Inclusive, doutor, tocando nesse assunto, eu tenho aqui uma mãe, ela chama Lucinéia Gola, e ela tem uma dúvida. Ela diz assim, que quando o filho dela, chama Paulo, ele tinha 2 anos, ele engasgou com uma bala de hortelã. Na hora ela ficou muito nervosa, pois ele ficou roxo. Ela bateu nas costas, apertou o tórax dele, virou de cabeça para baixo. Ela fez tudo o que ela tinha ouvido falar, mas nada disso resolveu. E quando ele já estava cansado, uma moça que conhecia os primeiros socorros ajudou e ele desengasgou. Mas até hoje ela fica pensando que se fosse em casa sozinha, o que exatamente ela teria que ter feito? Ela teria que ter se encaminhado, é o que a gente falou. A primeira coisa é você tentar a manobra. À medida que ela não for efetiva, você tem que procurar uma assistência médica. E é como você falou, a bala de hortelã, ela é dura e Isso, é grande, essas né? balas duras, assim, são as piores, porque elas realmente, elas encaixam, né? A laringe é um tubo de cartilagem, né? E você tem um encaixe, por exemplo, moedas, né? Essas maiores, por exemplo, essa moeda de R$1, assim, a gente não gosta muito, porque ela realmente encaixa ali, né? Trava. Aquelas balas duras, tinha uma ainda que tinha um furinho no meio, que ela travava ali e ela formava um vácuo ainda, né? Então, você vê que toda a indústria aí de balas para crianças, essas coisas, está tentando fazer balas mais moles. E até essas moles a gente ainda tem que estar atento, né? Tem que estar atento, né? A criança, o pior é objeto mesmo, brinquedo, essas coisinhas que hoje em dia você tem uma classificação para o brinquedo. O que faz aquela classificação dizer que é para 1 ano, que é para 2 anos, que é para 3 anos? O que essa classificação mostra? É que eles testam o tamanho do objeto e se aquele objeto cabe na boca da criança e se ele chega até a laringe. Não só o objeto em si, mas peças do objeto. Porque o que acontece muitas vezes, a criança pega aquele brinquedo, ela quebra o brinquedo, quebrou o brinquedo. Aí aquelas pecinhas ela acaba pondo na boca. Então quando você vê abaixo de 6 meses, esses brinquedos são peças únicas. Ele não tem nenhum. Ele não tem partes desmontáveis, né? É um plástico único, é uma coisa única, né? E de um tamanho grande. Aquele tamanho grande não é para a mobilidade motora da criança. Aquele tamanho grande exatamente para evitar o engasgo. Né? É para não caber na boca. Por mais que a criança ponha, ela está com os dentes nascendo. Ela está louca para pôr as coisas na boca. Tudo que vem à mão, ela está quer. numa fase que a gente chama de oral. A sensibilidade da boca dela é maior do que dos dedos. Então, o que você der na mão da criança nessa idade, vai para a boca. Não tem dúvida que ela vai pôr na boca. Dente coçando e ainda ela está nessa fase que a sensação da boca é gostosa. Não vai dar outra. Nossa boca é bom, você come todo dia, né? Você tem prazer aí de alimentação todo dia, né? Então, a boca na criança é uma coisa que ela está testando. E a criança está testando qualquer coisa. Então, nesse momento, quando você for lá comprar o seu brinquedo pro filhinho, não é só ver o brinquedo bonitinho só, mas o que tem a segurança. Né? Não pode ficar o irmão mais velho tem brinquedo X, deixa o pequenininho brincar com o brinquedo de 4 anos. Mas muitas pessoas ignoram essa classificação em relação aos brinquedos que o senhor está falando. Isso é muito importante. A gente tem um instituto, o Inmetro, que fez isso, a gente apoiou para fazer esse tipo de coisa, né? Para exatamente evitar essa parte de engasgo. Através da Sociedade Brasileira de Otorrino, né, todo mundo deu uma apoiada, mostrou quais eram as situações de perigo, né? E fundamental ter o selo do Inmetro, não é mesmo, doutor? Tem o selinho, aquele selinho de 0 a 3 anos. Vai lá, aquele brinquedo de 0 a 3 anos, você vai deixar teu filho brincando e você vai sair tranquila que não vai acontecer nada de errado, né? O que a gente vê é muito brinquedo que não
não tem classificação, né? São brinquedos que entram de outra forma aí no país e você vê crianças com aquilo na mão, né? Eu tô indo arrepia com aquilo lá porque vai ter risco de sufocamento, solta a rodinha, solta a varetinha, né? Você tem risco de machucar a boca, de entrar para a laringe, de sufocar, são vários riscos nesse sentido. Então, quando você for ver tal brinquedo, outra coisa muito comum é o irmão mais velho ter. Porque o irmão mais novo olha aquele monte de coisa legal do irmão mais velho, ele vai atrás, ele não vai querer não mexer naquilo, né? Então, separar o cesto de brinquedo, ter um cesto meio fechado, explicar para o irmão mais velho que, olha, esse brinquedo é teu e o mais novo não pode mexer. E não adianta, é assim... É educação. Exige demais a atenção dos pais, não tem como deixar sozinho 1 minuto sequer. Porque às vezes numa fração de segundos, a criança ela pode pegar uma moeda, ela pode pegar um objeto e levar à boca. E se você não estiver perto, imagina, doutor, se esse pai ou a mãe ou a avó não estiver por perto para fazer essas manobras, pode vir a ser fatal, não é verdade? Pode vir sim. É uma coisa muito triste, porque perder uma criança não é uma coisa que nenhuma família depois sai muito bem dessa história, né? Por mais que aparentemente uma coisa que poderia ser resolvida, né? Então, criança pequena, principalmente nessa fase oral que a gente chama, que até 1 ano que põe tudo na boca. Até 1 ano, o senhor considera que até 1 ano é uma fase mais crítica, crítica, né? Que tem que ter uma atenção assim muito grande em cima da criança. Esse 1 ano de idade, assim, é onde a criança realmente ela tá com o dente coçando, ela tá pondo tudo na boca. Depois ela vai melhorando, ela vai entendendo, você vai conversando. Mas até 1 ano você não consegue conversar muito com ela, de ela entender que aquilo é perigoso, né? Ela não vai entender que é perigoso. Né? Então, acho que a atenção nessa fase aí da mãe aí, né? Você vê o governo prolongando até um pouquinho aí, a mãe ficar mais com o filho, todas essas coisas. Eu acho que tudo isso vai ajudar cada vez mais a gente ter menos casos, né, de ter uma criança saudável, bem, de repente, por causa de uma bobeirinha assim, você perder uma criança. Se Deus quiser, com certeza. É uma coisa muito horrível. Então, é importante, eu acho que a pessoa tem que veja as manobras. Em alguns lugares a gente tenta fazer treinamento, normalmente o pessoal do bombeiro ajuda a treinar, o pessoal do SAMU ajuda a treinar, vai às vezes em escola, a gente faz aquela semana da saúde. Tem um número também, né, doutor? Pode ligar. É 192. Até 192, você ligando, a pessoa vai estar preparada mais ou menos para te orientar. Mas antes de você precisar de uma orientação, veja, procura. Provavelmente teu filho vai ter uma aula na escola que vai demonstrar isso. Né? Principalmente a gente foca um pouco no adolescente, né? Que não é só uma criança, mas alguém que tem um corpo para tomar uma atitude. Eu acho que o faz fundamental... no outro, a gente... sim, o fundamental é conhecer essas manobras. Fazer no outro ali, né? Mesmo que seja de brincadeira, que não seja uma coisa real, assim, né? De estar sufocado, né? A gente entra numa classe lá dos adolescentes, fala, você com ele com ele, vamos fazer parzinho aqui, sobrou um faz os 3 aqui, né? Um faz no outro e tal. Eu acho que essa educação, né? E é isso que a gente está passando hoje aqui um pouquinho, né? Uma educação de uma forma até melhor, conhecimento, pegando mais gente. Eu acho que isso é muito importante, porque nessa hora a gente consegue mostrar para as pessoas uma coisa simples que pode salvar uma vida. Tá certo. Doutor, olha, eu gostaria muito de agradecer a participação do senhor aqui no programa. O senhor quer deixar algum contato? Aqui nós temos o telefone do hospital, que é o 5087-8700. Fica aqui em São Paulo, né? 011, aqui na Diogo de Faria, pertinho aqui de vocês um pouquinho. Lá tem um serviço de emergência, 24 horas também, né? Então lá a gente acaba vendo esses casinhos aí, outras coisas que estão ligadas ao ouvido, nariz e garganta, que é o otorrino, né? Sim. Então lá a gente tem todo um processo de assistencial, até para esses engasgos crônicos, às vezes que a gente acaba pegando mais também. A gente tem uma equipe muito boa lá. E tem o site também, né? O Hospital Paulista. Pode entrar no site. No site acho que a gente tem um material já
é www.hospitalpaulista.com.br, né? Lá vocês vão conseguir ver, a gente vai pôr as manobras para vocês. Muito Pelo menos bom. uns desenhinhos, algumas coisas para o pessoal ver, né? Como é que é a manobra, como é que não é. Eu acho que isso é uma lição de vida para todo mundo. Nossa, importantíssimo. Quem não deva ver isso. Não tenha dúvidas. Obrigada, Obrigado doutor. você, Miss. Obrigado. É isso aí. Nosso programa vai ficando por aqui. Eu te espero até a próxima semana.